Pessoal, vamos para a última parte da dívida ativa, semana 7, dia 6, parte 3. Questão 21. Os créditos de natureza não tributária devem ser escriturados como receita do exercício em que foram arrecadados? Sim ou não? Sim. 420 diz que pertence ao exercício as receitas nele legalmente arrecadadas. Perfeito. Nas respectivas rubricas orçamentárias, em relação aos créditos de natureza tributária, vai seguir a mesma coisa. Por sua vez, deve aguardar o parecer da Procuradoria da Fazenda para efetuar os registros? Deve-se aguardar? Não, está errado. Os dois seguem a mesma lógica. Serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados. Tanto os créditos da Fazenda de natureza tributária quanto a não tributária, ok? Então os dois eles vão ser lançados, são escriturados aí quando forem arrecadados, ok? 22. A dívida ativa é formada por um conjunto de obrigações do Tesouro Nacional. Não é obrigações, são créditos, ok? Não é despesa, crédito. Dívida ativa constitui-se passivo da Fazenda Pública? Não, constitui ativo da Fazenda Pública. Legal, cai essas questões para você, aí você vai falar assim, 1 a menos. Você vai olhar assim, uma de 90, já acertei, 2 de 90, que vem essas questões que sejam fáceis aí para contribuir para a tua aprovação, beleza? Ao elaborar o planejamento orçamentário do seu órgão, o agente público deve considerar que as obrigações de seu ente público com terceiros compõem dívida ativa da União? Obrigações não compõem dívida ativa. Dívida ativa é o que? Uma receita, certo? Então não é obrigação, é uma receita. 24, 25. A dívida ativa inscrita goza presunção de certeza e liquidez. Certo ou errado? Certo. E tem equivalência de prova pré-constituída contra o devedor. Correto. A presunção de certeza e liquidez, no entanto, ela é relativa, certo? Perfeito. Elas podem ser derrogadas por prova inequívoca? Sim, cuja apresentação cabe ao sujeito passivo. O cara que está se lascando aí, ainda ele vai ter que provar que ele não deve esse recurso para o Tesouro Nacional, por exemplo, para a dívida ativa da União, certo? Então veja, a dívida ativa regularmente inscrita goza presunção de liquidez e certeza, ok? A presunção a que se refere esse artigo, ela é o que? Relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado ou terceiro a quem aproveite, ok? Questão, então, correta. 26. Essa 26 aqui, ela é uma exceção, veja. Considera-se dívida ativa não tributária, dívida ativa não tributária, que é proveniente de obrigação legal relativa a empréstimos compulsórios. Legal? Legal, questão correta. Porque eu coloquei uma exceção que aqui, ó, para a AGU, para verificar se a galera lá da AGU estavam ligada aí com o entendimento do STF, que o STF ele diz que empréstimos compulsórios eles são uma espécie de tributos, certo? Tributos. Já a 4320 de 64, esse entendimento que foi mudado recentemente, certo? Mas a 4320 de 64 dizia que empréstimo compulsório não tinha natureza tributária, portanto, se você devesse não pagasse na data aprazada, você estava com uma dívida ativa não tributária, ok? Então é a literalidade aí da 4320. Então, dívida ativa ela não tributária são as demais créditos da Fazenda Pública, tais como provenientes de empréstimos compulsórios. Então, item correto. 27. Um exemplo de dívida ativa não tributária são os créditos provenientes de laudêmios, aluguéis, taxas de ocupação. Então, os créditos provenientes da obrigação legal relativas a tributos serão classificados como dívida ativa
tributária. Então a segunda parte está correta e a primeira parte é a literalidade do artigo aí da 4320 replicado no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Então lá vai dizer que os foros laudêmicos, aluguéis, taxa de ocupação são não tributários. Veja que aqui é uma espécie de taxa. Esse laudêmico aqui, que eles são aqueles terrenos de marinha lá que o pessoal paga esse recurso aí. Então veja, foros laudêmios, aluguéis e taxa de ocupação, não pagou, vai para a dívida ativa não tributária. Então a questão está correta. 28. Os créditos da fazenda pública de natureza tributária e não tributária são escriturados como receita no exercício em que eles forem o que? Arrecadados. Perfeito. Nas respectivas rubricas orçamentárias. Ok. Aqueles exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento serão inscritos na forma da legislação própria como dívida ativa e pode ser classificada como dívida ativa tributária ou dívida ativa não tributária. Perfeito? Então, aqueles exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, ou seja, não pagou na data prazada, na forma da legislação própria, eles são como dívida ativa, eles vão ser registrados aí. Então vão ser classificados como ou tributária ou não tributária. Perfeito, é o que está previsto aí na legislação. Questão certa. 29. Após a apuração de sua liquidez e certeza, os créditos da fazenda pública exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento serão inscritos como dívida ativa. Perfeito. Questão última, é o mais dificilzinho aí, em primeira mão, depois fica tranquilo. Veja, a inscrição de dívida ativa afeta o resultado patrimonial, embora, ou seja, não obstante, pertence ao exercício financeiro apenas as receitas nele arrecadadas. Então a segunda parte sem problema, que só pertence ao exercício financeiro as receitas nele legalmente arrecadadas. Agora a inscrição de dívida ativa lá afeta o resultado patrimonial. Resultado patrimonial é diferente do patrimônio líquido. No patrimônio líquido não afeta resultado patrimonial. Eu tenho ativo, passivo, tenho patrimônio líquido, aqui eu tenho 10, aqui tenho mais 10, aqui eu tenho 20, aqui tenho 20. O total deu 30, aqui deu 30, certo? Agora eu vou registrar mais uma dívida ativa aqui. Coloquei mais 10, aqui foi para 40, aqui foi para 40. É esse sentido aqui que afeta o resultado patrimonial. Afeta? Afeta, então a questão está correta, beleza? Então a inscrição é reconhecido como um crédito na dívida ativa contra uma avaliação patrimonial aumentativa. Então sim, está correto aí, a inscrição da dívida ativa afeta o resultado patrimonial. E aqui afetou até o gabarito, né? O gabarito aqui ele é certo, sempre eu estou colocando aí, dando Ctrl+C, Ctrl+V e estou esquecendo de valorar antes de colocar aí as questões para rodar. Mas todavia terminamos mais uma bateria, agora nós terminamos dívida ativa. Então mais um degrau para você, mais próximo do teu objetivo, beleza, galera aí, ó, do teu órgão público aí batendo palma aí na tua posse. Então vamos lá, fé firme e forte. Um abraço.